aula de hoje nós vamos falar sobre o teste Q-quadrado. O teste Q-quadrado é um teste não paramétrico que faz comparação entre frequências. Então vamos lá. Em que casos a gente pode utilizar esse teste? A gente pode utilizar esse teste para dados nominais, ordinais ou intervalares. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com a medida frequência. E a frequência a gente sabe que pode calcular para qualquer um desses níveis de mensuração. Bom, para poder fazer esse teste, a gente tem que pensar numa amostragem aleatória, ok? E a gente vai comparar frequências de grupos de amostras independentes. O que eram amostras independentes, né? Vamos supor que eu queira comparar dois grupos, homens e mulheres, ok? Então, a pessoa ou pertence a um grupo ou pertence ao outro. Então, são dois grupos independentes. Mas vamos supor que quisesse fazer duas avaliações numa mesma sala. Então, eu faço uma avaliação A e depois de um tempo faço uma avaliação B. Nesse caso, a gente chamaria de amostras dependentes, porque o mesmo sujeito que participou, que fez a prova A, também é o sujeito que fez a prova B. Ok? Então, o teste Q-quadrado a gente vai trabalhar com amostras independentes. Tem um detalhe importante aqui, tá? As frequências esperadas não podem ser muito pequenas. Eu já vou comentar, a gente já vai fazer o cálculo, o que são essas frequências esperadas, tá? Mas só para ter uma ideia, numa tabela 2x2, ou seja, eu tenho dois grupos e esses dois grupos podem responder uma pergunta que tenha duas categorias. E aí, então teria uma tabela 2x2, nenhuma frequência esperada deve ser menor que 5, ok? Por quê? Porque aí o teste não funciona muito bem. E se a gente tiver frequências esperadas entre 5 e 10, o teste também precisa de uma correção chamada correção de Yates, ok? Então vamos imaginar aqui frequências esperadas todas acima de 10 e a gente já vai ver o que significa essa tabela 2x2. Vou começar primeiro com o teste Q-quadrado, um critério. Então vamos pegar aqui o seguinte exemplo. Vamos supor que você esteja organizando um ciclo de palestras e gostaria de saber quais temas mais interessariam as pessoas. Uma pesquisa com 100 sujeitos resultou nos dados abaixo. Então você entrevistou 100 sujeitos e perguntou qual tema eles preferiam, A, B, C, D ou E. E temos aqui que 38 pessoas preferiam o tema A, 25 o tema B e assim por diante. Então a gente percebe que para essas 100 pessoas, o tema A aqui tem uma certa prevalência. E o tema E foi o menos cotado. A pergunta que a gente faz é, estatisticamente, essa diferença de frequências entre os temas, ela é significativa? Eu posso afirmar que realmente o tema A foi predominante em relação aos demais? Como que a gente faz essa análise? Primeira coisa, qual que seria a frequência esperada, né, pensando num evento aí aleatório? Quando a gente joga uma moeda, pode dar cara ou pode dar coroa. E a gente espera que metade das vezes dê cara e metade das vezes dê coroa. Nesse caso aqui, como eu tenho 5 temas e eu tenho, vamos pensar assim, 100% do meu conjunto de pessoas, eu espero, né, se não há prevalência nenhuma, que em cada um dos temas haja 20%. Como no caso aqui era 100 pessoas, então 20 pessoas em cada um deles, ok? A gente pegou o 100 total e dividiu pelo número de categorias que a gente tinha. Bom, como que a gente vai fazer esse teste agora? Eu vou pegar a minha frequência O, que é frequência observada, FE, frequência esperada, ok? Então eu vou pegar a minha frequência observada e vou ver qual que é a distância que ela está da minha frequência esperada. Então eu vou fazer aqui, ó, 38 menos 20 vai dar o 18. 25 menos 20 vai dar o 5. 16 menos 20 vai dar menos 4. 12 menos 20 vai dar aqui menos 8 e 9 menos 20 vai dar menos 11. Então eu tenho aqui frequência observada menos esperada, eu tenho a distância em que cada uma das frequências estão longe daquilo que eu esperaria. E aí qual que é o próximo passo do teste? Bom, vamos elevar ao quadrado. Por que a gente eleva ao quadrado? Porque a gente tem aqui sinais positivos e negativos, ok? E simplesmente somá-los, a tendência é a gente anular aí os resultados. Então, vamos elevar ao quadrado aqui para a gente sumir com esse sinal. Então, o que a gente faz no próximo passo? Eu pego essa coluna inteira aqui, 18, 5, menos 4, menos 8, menos 11, e elevamos ao quadrado.
Uma vez que eu elevei ao quadrado, digamos assim, eu mudei a unidade de medida daquilo que eu estava trabalhando. O que a gente precisa fazer agora? Voltar na unidade de medida anterior. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir pela frequência esperada aqui, 20 cada um. Então, eu vou pegar esse 324, vou dividir por 20 para dar o 16,2. Vou pegar o 25, dividir por 20 para dar um 1,25 e assim por diante. E aí, como que a gente termina o cálculo desse teste? A gente soma essa última coluna aqui. Então, o nosso teste Q quadrado, que o símbolo aqui é um X meio estilizado, tá? Q quadrado é igual a 27,5. Bom, uma vez que a gente calculou esse teste, 27,5, o que esse número significa? Bom, para a gente poder interpretar esse número e fazer uma análise de se essa diferença que apareceu aqui dos temas é realmente significativa, a gente vai precisar de um outro cálculo. A gente vai precisar de um cálculo chamado graus de liberdade. E nesse teste é calculado como K menos 1. O K é o número de categorias na minha distribuição de frequências. Ou seja, eu tenho lá 5 categorias, que correspondem aos 5 temas que eu estou analisando. Então, aqui no caso, o nosso grau de liberdade vai ficar 5 menos 1 igual a 4. E aí, o que a gente vai fazer? Existe uma tabela, Q quadrado, tá? A maioria dos livros de estatística tem, se você der uma busca na internet, você também vai achar fácil. E tendo o valor dos graus de liberdade aqui como 4, a gente pode achar um valor Q quadrado que a gente chama de Q quadrado crítico, tá? O valor tabelado do Q quadrado crítico com GL igual a 4 é 9,488. Tem mais um detalhe. Existe algo chamado significância do teste, tá? Aqui, no caso, a gente estabeleceu uma significância igual a 0,05. O que significa? Significa que eu tenho 95% de certeza na decisão que eu estiver tomando. Eu poderia escolher, por exemplo, uma significância de 0,01, ou seja, eu teria 99% de certeza na decisão que eu estou tomando. Normalmente, as significâncias dos testes giram em torno de 0,01 ou 0,050, tá? Dependendo da pesquisa que você estiver fazendo, você pode escolher outros níveis de significância, mas esses dois costumam ser padrão. Então, estabelecendo 95% de certeza na minha decisão, então uma significância de 0,05, 4 graus de liberdade, a gente achou um valor crítico. Bom, e agora, o que eu faço com esse valor crítico e o que eu faço com aquele valor de 27,5 que a gente tinha calculado? Bom, vamos fazer aqui um recurso visual para a gente poder fazer a interpretação, ok? Imagina aqui uma régua, ok? Meu zero está aqui. Meu valor crítico, 9,488. Vou colocar aqui 9,488, ok? O nosso valor tabelado o nosso valor calculado é 27,5. Na minha régua, o 27,5 estaria aqui, ok? Como que a gente interpreta? Se o valor que você calculou, que no caso é esse daqui, cair aqui no meio, a gente vai falar que os valores, as frequências tenderiam a se igualar. Se cair depois aqui, sendo qualquer valor, são diferentes. Essa é a interpretação que a gente vai fazer, ok? Então, a gente tem um valor crítico de 9,488, o valor que a gente calculou é 27,5, portanto, acima desse valor crítico. Então, a gente entende que existe realmente uma diferença estatisticamente significativa entre as frequências para cada um dos temas. E aí, no caso, o tema A foi o tema que teve prevalência e o tema E foi o tema que houve menor procura, ok? Se o valor que a gente tivesse calculado do Q quadrado, em vez de dar 27,5, vamos supor que tivesse dado 5, né? Então teria sido um valor aqui no meio, a gente entenderia o quê? Estatisticamente falando, as diferenças que apareceram naquela tua amostra de 100 sujeitos, elas não são relevantes, não são importantes. Ou seja, todos os temas ali teriam mais ou menos o mesmo grau de prevalência, vamos colocar assim, ok? Bom, esse foi o caso do teste Q quadrado para um critério, ou seja, eu tinha uma pergunta e a gente fez análise com base nessa pergunta, sem separar os sujeitos em quaisquer tipos de grupos. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer uma pergunta,
ok? Eu vou ter algo que eu queira analisar, mas eu vou separar meus sujeitos em alguns grupos. Então, vamos ver aqui o próximo exemplo. Vamos supor, né, que gostaríamos de verificar se as pessoas jovens e idosas têm preferência para o produto A ou B. E aí você fez uma pesquisa de novo com 100 pessoas, e aí apareceu que os jovens, 30 pessoas jovens escolheriam o produto A, e 20 pessoas dos jovens escolheriam o produto B. Notem que eu estou colocando aqui o mesmo número de pessoas jovens e idosos, mas não há uma necessidade de que seja desta forma. E os idosos, 28 preferem o produto B e 22 o produto A. Então, olhando por essa tabela, parece que os jovens têm uma tendência a preferir o produto A e os idosos o produto B. Mas até que ponto essa diferença que apareceu no meu grupo de 100 é realmente relevante? Ou seja, se eu tivesse pegado outro grupo de 100, essa diferença continuaria aparecendo? E se fosse mais outro grupo, né? Continuaria sendo essa diferença que apareceria? Não sei. Por isso que o teste estatístico é importante, para a gente poder ter essa ideia. Como que a gente vai fazer o cálculo agora se eu tiver uma tabela cruzada dessa forma? Nota que essa tabela é aquela tabela do tipo 2x2 que eu comentei no início da aula. Por quê? Eu tenho duas categorias aqui e eu tenho duas categorias aqui. Então, eu tenho aqui uma tabela 2x2. Nada impede de que tivesse 3 itens aqui, ou 5 itens, ou 10 itens, e a mesma coisa aqui com relação às colunas, ok? Mas a correção de IATES é para tabelas do tipo 2x2. Tabelas do tipo 3, 4, a gente não tem um número para falar, olha, minha frequência esperada está baixa ou está alta, tá? Vai um pouquinho de bom senso aí de olhar a quantidade de números aqui que vão aparecer menor que 5. Já vou mostrar onde você vai olhar esse menor que 5. Então, ó, aqui está a nossa tabela, coloquei aqui frequência observada. Como que a gente vai calcular a frequência esperada para efetuar o cálculo do Q quadrado quando a gente tem uma tabela dessa forma? Então, vamos colocar aqui frequência esperada. Como que eu chego aqui nesse 26? O número que a gente tinha aqui observado era 30. Eu tenho aqui nessa linha o número 50 e eu tenho correspondente aqui na coluna o 52. Então, o que que a gente vai fazer para chegar no 26? Eu vou fazer 50 vezes 52 e vou dividir por 100. Isso aqui vai dar o 26, que é o nosso primeiro número aqui. E aí a gente segue o mesmo raciocínio para fazer os cálculos da frequência esperada das demais tabelas. Então, para achar esse 24, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer esse 50 vezes o 48 e vou dividir por 100. Por que por 100? Porque 100 é o meu total, ok? Para achar esse 26 aqui, é o mesmo princípio, né? O 50 que está aqui, dividido pelo 52, vai dar o 26. E para achar o 24 aqui também, o 50 vezes o 48, dividido por 100. Perdão, acho que eu falei errado aqui, né? É 50 vezes 52 dividido por 100, ok? E os totais aqui a gente mantém da mesma forma. Bom, e agora? A gente calculou as frequências esperadas, como continua até achar o valor do Q quadrado. Vou separar aqui células, tá? Superior esquerda, superior direita, inferior esquerda, inferior direita. Então, ó, 30, 20, 22, 28. 30, 20, 22, 28. Eu tenho 26, 24, 26, 24. 26, 24, 26, 24. Eu coloquei dessa forma só para poder facilitar a gente olhar a tabela da mesma forma que a gente fez no primeiro exemplo. Então, o que que a gente faz agora? A observada menos esperada. Então, eu vou fazer 30 menos 26 igual a 4, 20 menos 24 igual a menos 4 e assim por diante. Próximo passo, elevamos ao quadrado. Então, a tabela 4 e o menos 4 elevado ao quadrado, ambos dão 16, está lá a nossa coluna. E aí, o próximo passo, dividir pela frequência esperada. Então, eu vou pegar esse 16 e vou dividir aqui por 26. Nota que agora eu tenho uma outra frequência esperada aqui, então esse aqui tem que dividir por 24, ok? E aí temos lá os valores, somando o nosso Q quadrado deu 2,58. E agora, a gente entende que há uma prevalência de gosto aí pelo produto A
entre os jovens e o produto B pelos idosos, ou essa diferença não é significativa? Bom, a gente vai precisar calcular os graus de liberdade. Como a gente tem agora uma tabela cruzada, então eu tenho linhas e eu tenho colunas, o valor do grau de liberdade é calculado segundo essa fórmula. O R é o número de linhas na tabela e o C é o número de colunas na tabela, ok? Nosso grau de liberdade, então, aqui vai ficar 2 menos 1, 2 menos 1. Tenho duas linhas, duas colunas, grau de liberdade igual a 1. E aí a gente vai de novo na nossa tabela, vou escolher uma significância também de 0,05 e o valor crítico colocado nessa tabela é de 3,84. E agora, como é que a gente faz? Então, vamos colocar aqui o nosso valor crítico, 3,84. Se der um valor aqui, ok? A gente tem a interpretação de que não há diferenças significativas entre idosos e jovens. E se o valor cair para cá, essa diferença é significativa. O nosso valor calculado foi, voltando aqui só para pegar, 2,58. Então, 2,58 estaria aqui, ok? Então, o que a gente entende? Que não há uma escolha diferente entre idosos e jovens com relação aos produtos A e B, ok? Então, a diferença que apareceu ali, ela não é estatisticamente significativa. E aí, depois, você pode pegar esse mesmo exemplo, colocar mais categorias, mais opções, produto B, C, D, E, ok? E expandir a análise da mesma forma, ok? Até a próxima videoaula.